senhor presidente, colegas senadores e imprensa. O site Intercept divulgou recentemente diversos textos de mensagens que são atribuídos a Vossa Excelência e ao procurador Deltan, chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Vossa Excelência propõe, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas. Logo após, expressamente admite, pensem aí, sugerir por conta do recente acompanhamento. Eu lhe pergunto, num sistema processual penal acusatório, não deveria o juiz manter-se aqui distante das partes? É comum ou normal o magistrado sugerir o modo como o órgão acusador deve se desincumbir-se das diligências investigativas? Em mensagem, dia 13 de março de 2017, Vossa Excelência teria emitido opinião sobre o desempenho de uma procuradora da República. Com efeito, é válido especular que o magistrado, ao presidir uma audiência de oitiva de testemunha, ficou frustrado com o fraco desempenho do órgão acusador. Intimamente, Vossa Excelência, pergunta, intimamente, Vossa Excelência, nunca teve sentimento de parcialidade em relação aos processos da Lava Jato? Consta no dia 7 de dezembro de 2015 que Vossa Excelência teria enviado uma mensagem. Fonte me informou que a pessoa que do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou, então, repassando. A fonte é séria. Aqui, nitidamente, o senhor fornece ao órgão acusador um caminho para a obtenção de prova. Eu lhe pergunto, esse protagonismo de juiz tem respaldo no ordenamento jurídico vigente? O senhor diz que não vê nada demais nas conversas travadas com os procuradores, que são partes processuais em processo que estava sob seu julgamento. O senhor mantinha as mesmas tratativas com advogados? Se sim, quais advogados e referente a quais casos? No pacote anticorrupção, o senhor apoiou o aproveitamento de provas ilícitas. Porque, nesse caso, as provas ilícitas dos seus diálogos não valem? O senhor, como juiz, disse que uma prova obtida de forma ilegal poderia servir a uma condenação. Supondo que seus diálogos com o Dallagnol tenham sido obtidos de forma ilegal, o senhor ainda acha que eles podem ser aproveitados como prova? Se a Polícia Federal, sob seu comando, descobrisse o diálogo fora dos autos de um juiz e um advogado, em defesa para beneficiá-lo, o senhor sugeriria a prisão dos dois? Quando o senhor estava na Lava Jato, o senhor determinou várias buscas e apreensões na casa de suspeitos. O senhor agora é suspeito de corromper a imparcialidade do judiciário. Não deveria o senhor já ter se adiantado e ter entregue o seu celular e o seu iPad para a perícia? Doutor Moro, o senhor é um homem do direito, da justiça. O senhor é um símbolo da justiça. O senhor foi um homem corajoso que prendeu homens poderosos. A OAB agora está propondo o seu afastamento do Ministério da Justiça. Para preservar sua imagem de super-homem, super-herói, o senhor não deveria se afastar? O senhor prendia como juiz para forçar uma delação. Agora, já que o senhor mesmo aqui na sua fala, o senhor disse que não deixa suas mensagens arquivadas, não deixava, o Dallagnol deixava. Não era hora de o senhor também fazer a delação e entregá-lo? Que se ele guardava esses arquivos, é porque ele não confiava na conversa que ele tratava com o juiz do caso. O senhor foi ver um jogo do Flamengo recentemente aqui em Brasília. O que o senhor diria se o juiz desse jogo combinasse com outro jogador para ele cair na área e dar um pênalti? E logo em seguida, o senhor olhasse esse juiz vestindo a camisa do outro time. O que o senhor ia dizer? O senhor julgou e condenou o ex-presidente Lula, o líder da esquerda do Brasil. Ele, condenado e preso, surgiu o anti-Lula, o líder da direita Bolsonaro. A sua decisão, ainda que fosse correta, influenciou diretamente no resultado eleitoral. Depois disso, o senhor aceitou ser ministro do Bolsonaro. O senhor não acha que a sua postura maculou as suas decisões anteriores como juiz? É verdade que o senhor aceitou ser ministro da Justiça depois da promessa que seria indicado para ministro da Suprema Corte? Caso a resposta seja positiva, isso não é corrupção? Isso não é tomar lá da cá? Se for negativa, o presidente Bolsonaro mentiu?
Meu tempo está encerrando, então eu vou para a última pergunta. O senhor considera legal deixar de apreciar suposto crime de algum investigado por esse lhe trazer algum tipo de apoio importante? O caso das mensagens de ontem do FHC. Obrigada, senador. Com a palavra o ministro. Bem, senador, são muitas as perguntas. Eu confesso aqui que não consegui anotar todas elas, né? O que, na verdade, aconteceu, vamos colocar alguns esclarecimentos. Eu entreguei, ao contrário do que Vossa Excelência afirma, eu entreguei meu aparelho celular à Polícia Federal para exame, não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? A questão aqui, existe essa invasão hacker criminosa, né, com objetivos de obstaculizar investigações anticorrupção. Tá? Então, isso, no princípio, é uma prova ilícita. E, do outro lado, não se tem nenhuma demonstração, nenhuma prova da autenticidade desses elementos. O veículo que supostamente os recebeu de uma fonte, suposta fonte igualmente, não se dignou a apresentar esse material. Né? Se diz que, olha, esse material é grave, tem ilícitos tão graves. Publica, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza de que, se não houver adulteração das minhas mensagens, são completamente normais, não existe nenhum problema ali. Agora, o veículo, se quer que esses elementos sejam utilizados, vamos dizer, para punição dos envolvidos pelos esses supostos graves desvios éticos, tem que apresentar esses elementos para que esses elementos sejam examinados e verificados. Tá? Como eu mencionei, eu não tenho mais essas mensagens. Eu não lembro de mensagem que eu mandei há um mês atrás, tá? 2 meses atrás. Querem que eu lembre de mensagem que eu mandei há 2, 3 anos atrás? Não tem como. Eu não tenho esses elementos. Como eu disse, essas mensagens podem ter sido total ou parcialmente adulteradas. Do que foi, porém, veiculado, tirando o gritante sensacionalismo, não se vislumbra ali qualquer ilicitude. Tá? É difícil comentar esse conteúdo sem ter a memória exata. Por exemplo, se diz lá, olha, operação. Isso são decisões já deferidas. O juiz defere prisão, busca e apreensão. São várias operações no âmbito da Operação Lava Jato. E é normal uma discussão de logística. Tem aqui a senadora Selma, que atuou muito destacadamente como juíza lá no Mato Grosso. Teve várias operações. É normal, depois da decisão proferida, haver uma discussão sobre questão de logística. Quando vai ser cumprido, como vai ser cumprido. E, eventualmente, pode ter havido uma mensagem nesse sentido. Isso não tem nada de revelação, de imparcialidade ou de conteúdo impróprio. O senhor pode conversar com qualquer pessoa que trabalha nos fóruns de justiça que vai verificar que isso é absolutamente corriqueiro normal, especialmente no contexto aí de uma grande investigação. Tá? Sobre a questão do convite, eu já falei isso publicamente diversas vezes. Eu fui convidado, tá, um pouco antes do segundo turno, convidado não, fui sondado pelo ministro Paulo Guedes, tá, falei isso publicamente, se eu me disporia a conversar sobre um possível convite para ser ministro da Justiça ou de Segurança Pública do governo Bolsonaro. Eu não conhecia o presidente Jair Bolsonaro. Existe um encontro entre nós, casual, que ocorreu no aeroporto, salvo engano, no ano 2016, também não tenho essa memória, mas na época foi amplamente noticiado, em que eu encontrei ele rapidamente e o cumprimentei. Tá? Vim a encontrá-lo novamente, tá? No dia 1º de novembro de 2018, quando ele formalizou o convite para ser ministro de Justiça e de Segurança Pública. Qual foi o meu propósito que eu já falei publicamente? Bem, nós trabalhamos 5 anos nessas operações anticorrupção, tá? Fui atacado cotidianamente por aqueles que não queriam qualquer mudança no padrão de impunidade da grande corrupção. E sempre ficou uma sombra de um retrocesso, de que um dia havia uma virada de mesa e tudo aquilo que tinha sido feito teria se perdido. Seria perdido. Eu vi no convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública uma oportunidade para consolidar esses avanços anticorrupção e também avançar no que se refere ao combate ao crime organizado e criminalidade violenta. Foi por isso que eu aceitei, falei isso publicamente, e é isso que eu estou fazendo no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quando eu emiti a sentença condenatória quanto ao ex-presidente, aliás, confirmada
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vários embargadores, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça igualmente. Depois ele foi condenado por outro juiz, certo? Mas quando eu proferi essa decisão, lá em 2017, não tinha menor contato com o atual presidente Jair Bolsonaro. Senhora presidente. Para a réplica, senador Everton. Eu queria, assim, deixar claro que não dá tempo de responder todas as perguntas, mas eu vou deixar por escrito para o senhor ministro Sérgio Moro e deixar claro a ele e toda a sociedade que nós não estamos discutindo aqui a sua pessoa e o que representa essa instituição que foi colocada, que é hoje a luta grande do combate à corrupção. Não se trata disso. O que nós estamos aqui discutindo de forma objetiva é a conduta de um ex-juiz. E esse ex-juiz, nessa conduta, a gente tem aqui, claro, várias dúvidas legítimas que a sociedade brasileira merece e precisa. Porque um cidadão, quando ele vai procurar um juiz, ele vai procurar a justiça, ele, claro, que espera nela o máximo de imparcialidade e não é possível nós acreditarmos que, em pleno século XXI, principalmente para operações importantes, repito, que deu sequência à desconstrução de grandes cartéis e de grandes esquemas de corrupção, a gente possa usar esse pretexto e fazer com que ela tire a venda dos seus olhos e a gente tenha parcialidade dentro do processo. Por isso, senhor ministro, aqui na sua fala o senhor coloca que, como ministro, agora combateu a corrupção na Lava Jato e veio para o governo Bolsonaro para continuar a fazer esse combate. O senhor, como ministro da Justiça, já tomou providências concretas para as questões internas dentro do governo, com denúncias seríssimas envolvendo questões de milícias, envolvendo questões de laranjas e outras denúncias concretas que saem na mídia. Qual é a posição e qual é a postura que o senhor, como ministro da Justiça, combatente da corrupção, está fazendo nesse novo time que o senhor acaba de vestir a camisa? Era isso, presidente. 2 minutos no tempo. Perdão. Olha, desde que eu assumi, eu coloquei muito claro, eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública, eu não sou advogado, né, para defender quem quer que seja, tá? E a minha responsabilidade eu não tenho um envolvimento na investigação dos casos concretos. Meu papel é dar estrutura aos órgãos vinculados ao Ministério para realizar o seu trabalho. E é o que nós temos feito. Nós temos a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela está com déficit nos seus quadros. Os últimos governos negligenciaram, de certa maneira, o preenchimento desses quadros. Difícil saber aí se o problema era só a questão da crise fiscal ou não. Mas, enfim, há um concurso em andamento para chamar 500. Nós estamos chamando mais 500, exatamente para dar perna à Polícia Federal para poder realizar melhor o seu trabalho. Existem outras investigações que não se encontram nas minhas mãos. O ministro da Justiça não é responsável por todas as investigações que correm no país. O meu papel, e o que eu disse muito claro à Polícia Federal, desde o início que assumi esse governo, trabalhem com autonomia, façam o seu trabalho, né? E isso que eu tenho feito.